eu queria saber assim do senhor, como surgiu o pecado? Porque hoje todos nós somos pecadores, né? Mas qual foi o Verdade. primeiro pecado? Como surgiu isso? Como aconteceu? Certo. É importante nós entendermos primeiro que o pecado, ele não é algo criado. O que eu quero dizer com isso? Ele não existe em si mesmo. Ele não tem uma matéria, uma essência. Então eu gosto muito, conta-se uma história que a gente não sabe exatamente se aconteceu ou não, mas ela ilustra muito bem isso. Nas últimas décadas ali do século XIX, tinha uma escolinha na Alemanha, provavelmente da quinta série mais ou menos, e um professor alemão ali, totalmente humanista, ateu, ele chega em aula e começa a dizer assim: eu vou provar para vocês que Deus ou não existe, ou se existe, ele é mau, e se existe e não é mau, ele não é todo-poderoso. Aí tá. Aí ele começa a dizer assim: Deus é bom? É. É todo-poderoso? É. Então por que ele não impediu o pecado de existir? Ah, se ele não impediu, então ele concorda com o pecado, então ele não é bom. Ah, então se ele não pôde impedir é porque ele não é todo-poderoso. Ou então ele nem existe. Né? E aí um aluninho se levanta e fala assim, respeitosamente: professor, tava inverno, né, nevando naqueles dias. Professor, existe escuro? Mas existe frio? Né? Ele, claro que existe frio. Olha ali a janela, está nevando. Se você for lá fora, você vai ver que a temperatura é negativa. Aí ele fala assim: professor, segundo as leis da física, o calor existe, o frio não. O frio é a percepção que nós temos da ausência do calor. Quando o calor é retirado de algo, a percepção que nós temos daquele vazio de energia, daquele vácuo, nós achamos, interpretamos isso como frio. Então, frio não existe. Frio é um vazio. E escuro, professor? Escuro existe? Ele, claro que existe. Se eu fechar aqui a cortina, apagar as luzes aqui, nós ficaremos no escuro. E também não. Segundo as leis da física, a luz existe. Ela pode ser medida, ela tem intensidade, ela tem frequência, ela tem cor. O escuro, ele não é palpável, ele não tem matéria. Ele é a nossa percepção da ausência da luz. Quando nós estamos num ambiente que não tem luz, a nossa percepção disso é o escuro. E aí, com essa base, ele diz assim: da mesma forma, o pecado é o resultado da ausência de Deus nos corações de suas criaturas. Deus é a fonte de todo bem, de toda luz, de tudo que é bom. As suas criaturas, originalmente, todas elas, foram criadas cheias dessa bondade, desse amor, dessa luz que vem de Deus. Mas quando elas decidem se afastar de Deus e entrar em rebelião contra Ele, elas se esvaziam de tudo que vem de Deus. E aí o resultado desse vazio, desse vácuo, é o que nós chamamos de pecado. Então o pecado é o vazio no coração das criaturas. O vazio de Deus. Blaise Pascal, um matemático do século XVI, católico, né, cristão, ele dizia assim que o nosso coração é semelhante a um quebra-cabeça faltando uma peça. Sabe quando você monta aquele quebra-cabeça, no finalzinho você vê que está faltando uma peça? Ou perdi uma peça, que pena, fica aquele buraco. E aí ele diz assim: e essa pecinha que está faltando tem o formato de Deus. Só Deus encaixa ali. As pessoas tentam encaixar com dinheiro, fama, beleza, poder, sucesso, drogas, mas não vai encaixar, porque ela tem o formato de Deus, só Deus encaixa ali. É por isso que quando você entrega a sua vida para Jesus, o que Deus faz? Ele envia o Espírito Santo para fazer morada em você, porque aí o Espírito Santo vai e encaixa naquele vazio do seu coração. E agora sim você está pleno, está completo, preenchido. Aquele vazio que tinha antes agora não existe mais. Então a gente não pode entender o pecado como algo criado, algo em si. Porque o que aconteceu? Existia um anjo criado originalmente bom, que a tradição cristã chama de Lúcifer, apesar desse nome não existir na Bíblia. Eu prefiro chamar de Satanás antes da queda. Ele foi criado originalmente bom, mas também foi criado livre.
Ou seja, ele sendo livre, ele tinha a possibilidade de decair desse estado de perfeição. E aí, no momento em que ele decidiu se rebelar contra Deus e querer tomar um lugar de Deus, e ter essa ambição de querer ser igual a Deus e tomar o trono do céu, ele se esvaziou de toda a bondade de Deus, de todo o amor, de toda a luz, e o resultado desse vazio são as trevas. Ali surgiu o pecado. E depois da sua queda, ele também ali seduz Adão e Eva a também quererem ser igual a Deus, porque eles quiseram comer o fruto para se tornarem iguais a Deus, se tornarem deuses e não precisar mais serem subordinados a um Deus. Isso foi o que Satanás colocou, seduziu eles, o argumento que usou para seduzir, né? Então ali eles também se associaram a essa rebelião e também se tornaram, foram esvaziados dessa essência divina que Deus criou em nós, essa essência moral divina, né? Se você entende o pecado como um vácuo, você vai entender que ele não foi criado. Da mesma forma que o escuro não foi criado. O escuro surge quando fica sem luz. O frio surge quando fica sem calor. E o pecado surge quando suas criaturas ficam sem Deus. Perfeito.